Sabe por que Jesus ativa o nosso coração? Pergunta por quê? Porque como comunidade, Ele é o centro, o motivo, a causa de tudo que nós fazemos. Sabe por que você está aqui? Por causa de Jesus. Sabe por que os nossos voluntários estão aqui? Por causa de Jesus. Sabe por que nós fazemos qualquer coisa que fazemos como reino, como recap? Por causa de Jesus. Não tem outro objetivo no nosso coração. Ainda que o meio disso seja impactar vidas, o fim disso é alcançar e glorificar o nome sobre todo nome, e esse nome é o nome de Jesus. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Se puder, coloca a arte aqui para nós, por favor, que é o tema dessa mensagem. Você não veio ao culto, você é o culto. De novo, até você entender e glorificar a Deus. Você não veio ao culto, você é o culto. Irmão, se você está comigo, eu vou pedir para você ler no 3. 1, 2, 3. Agora em primeira pessoa, no 3. 1, 2, 3. Alguns se perderam, repararam? Primeira pessoa, hello, eu. No 3 de novo, 3. Gente, sabe o que é interessante na nossa jornada de fé? Pergunta o quê? Que nós precisamos aprender. Se ninguém te contou, o que eu acredito que seja muito difícil, eu vou te contar. Há uma necessidade no nosso coração em aprender. Você que está aqui na frente, Valen, quem está lá na última cadeira, há uma necessidade na fé. A necessidade é aprender a cultuar a Deus. Nós temos a mentalidade do mundo quando nós aceitamos a Jesus, e não ainda a mentalidade de Cristo, não ainda a cabeça de Cristo, não ainda o pensamento de Cristo. Então nós somos uma pessoa convertida com a cabeça do mundo, e está tudo bem, faz parte da jornada. Você acabou de nascer na fé. Só que o tempo vai passando, o que se espera de um filho de Deus? Se espera que esse aprenda e amadureça e passe agora a não ter mais uma mentalidade mundana, mas uma mentalidade dos céus, que pensa no que os céus pensam, que pensa no que Jesus pensa, que pensa como Ele pensa. Então tá tudo bem no começo da sua jornada você não ter maturidade e talvez não saber cultuar a Deus. O que não pode? Você passar meses, talvez anos na igreja e não entender que o culto não é um lugar, culto é o que você oferece. Vou de novo, até você pegar e glorificar a Deus. Culto não é um lugar, você não vem ao culto, você faz o seu culto. E esse culto que você faz é para engrandecer o nosso Deus. Esse culto que nós oferecemos é para glorificar o nome sobre todo nome, que é o nome de Jesus. Entenda uma coisa, você pode estar no prédio da Reino e não estar no culto. Você pode sexta-feira às 20 horas, todas as sextas-feiras às 20 horas, lá na sua agenda, está bloqueada, porque todas essas sextas-feiras você diz a você mesmo, eu vou estar lá na igreja, mas você pode vir para ela e não oferecer culto nenhum. Você pode estar aqui agora e não estar participando de um culto. Você pode estar levantando as suas mãos, você pode até mesmo abrir a sua Bíblia e ainda assim não estar cultuando a Ele. Deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te relembrar, e eu vou falar isso durante toda a mensagem, porque isso precisa internalizar o seu coração. E se eu estivesse no seu lugar, eu anotaria tudo, as frases, até o erro de português que tiver. Porque Deus vai falar poderosamente no seu coração. Eu vou repetir, você não vem ao culto, você oferece o culto. Tudo começa no temor ao Senhor. Tudo começa onde? Eu vou pedir para o auditório uma ajuda especial hoje. Eu sei que vocês sempre estão cuidando dos adolescentes para manter a ordem e a decência. Mas eu vou pedir ainda um pouco mais para que eles possam estar focados. Uma atenção full time. Eu vou pedir até mesmo para não liberar para o banheiro agora, ok? Deixa fechada a porta, porque nós precisamos construir essa mensagem. Eu gostaria muito que a gente tirasse esses próximos minutos para poder construir e entender o que Deus quer falar conosco aqui. Você está comigo? Diz um amém. Posso contar com vocês para isso? Vocês me ajudam com isso, por favor? Então vem comigo, tudo começa no temor do Senhor. Sem temor não há culto, sem temor não há entendimento, sem temor não tem nada. Porque
A Bíblia diz sim que o princípio da sabedoria é o temor, mas o princípio da adoração a Deus também é o temor. Se eu não entendo que eu preciso temê-lo, não do sentido de ter medo, mas do sentido de respeitá-lo, de reverenciá-lo e de obedecê-lo, porque isso que é temor, então eu não consigo adorar. E culto é adoração. Veja, olha que interessante, a palavra culto, eu vou falar disso mais à frente, mas eu quero adiantar para poder contextualizar para você. A palavra culto vem de uma palavra chamada assim, ó, serviço. De novo. A palavra culto vem de uma palavra chamada assim, ó, serviço. O que significa que eu só cultuo se eu ofereço algo a Deus. Se eu não estou oferecendo, o que, Gustavo? Dinheiro? Não necessariamente. Pode ser só o seu coração, pode ser só a sua lágrima. Ainda que você esteja oferecendo a sua lágrima, você está cultuando. De novo, culto é serviço. Então, quando que eu estou cultuando? Não é quando eu estou no prédio. Quando que eu estou cultuando? Não é quando eu venho numa conferência, numa sexta-feira. Não é quando eu venho de quinta ou de domingo. Eu estou cultuando todas as vezes que eu estou entregando. Eu entrego em adoração. Deixa eu te falar uma coisa, o que nós queremos e o que nós profetizamos e tudo que nós fazemos aqui, como os líderes do Recap, eu acredito que não diferente como o reino em tudo que nós fazemos, desde os nossos pastores aos nossos voluntários, é com um objetivo, que você aprenda a adorar a Deus, e adorando a Deus, você não só é livre do inferno, mas você se torna exatamente a imagem de quem Deus é. O nosso desejo é que você seja parte de uma geração que não vai ao culto, mas de uma geração que oferece um culto. Que você faça parte de uma geração que não trate as coisas de Deus como um hobby, mas trate as coisas de Deus com paixão, amor, intensidade. Nós queremos levantar uma geração segundo o coração de Deus, que ainda que tenha que perder tudo, perde, porque é apaixonada por Jesus e não pelo mundo. Uma geração que entende que Jesus quer levantar os verdadeiros adoradores, não aqueles que estão vivendo um hobby, mas aqueles que estão vivendo uma verdadeira paixão. Uma geração que fala assim, ó, eu quero Jesus, eu não quero um novo namoro, eu quero Jesus, eu estou apaixonado por Jesus, eu vou primeiro se apaixonar por Ele, antes de se apaixonar por qualquer outra pessoa. Ele é o meu tudo, o meu alvo, o meu motivo. Você está comigo? Diz um amém. Enquanto você tiver fé, irmão, você tem que celebrar nessa mensagem. Você tem que estar junto comigo, porque enquanto você levanta a sua mão, você dá um glória a Deus, você dá um aleluia, você grita, você faz alguma coisa, você oferece culto a Jesus, você engrandece o nome de Jesus. Não é porque você é animado, não, é porque você é apaixonado. Isso! Vamos! Intensidade! Nós nascemos para te adorar, Jesus. Só se você nasceu para adorar Ele, levanta a sua mão e cante isso. Vem comigo. Tudo começa no temor. Temor não é ter medo, é ter reverência. Nós falamos aqui na semana passada. É ter reverência, é ter respeito, é obedecer. Respeito pelo quê? Por saber quem Ele é. Reverência por quem? Pelo próprio Deus. E obediência, porque aquele que é respeitoso e reverente para com a presença do mestre, não consegue deixar de ser obediente. Começa no respeito de saber quem Ele é. Ele é nosso Pai, diga amém por isso. Mas Ele também é um justo juiz, que merece toda a reverência do nosso coração, que merece toda a educação que nós temos a oferecer a Ele, que merece toda a prontidão que nós temos para entregar a Ele. Você está comigo? Diz um amém. É importante você entender que tudo começa no temor. Repita assim comigo, tudo começa temendo a Deus. Uma das maiores coisas que pode acontecer no nosso meio é nós tentarmos temer a Deus sem antes entender que nós precisamos conhecer quem é Ele. Porque senão a gente vai começar a gerar uma cultura de medo. Porque como a gente não entende o que Ele quer de nós, a gente já leva pelo conceito básico da palavra temor, que é ter medo.
E aí você passa a ficar com medo da presença de Jesus. Você faz uma coisa errada lá fora, não quer vir mais para a igreja. Quem te disse isso mentiu para você. Quando você faz uma coisa errada lá fora, é aí que você tem que vir para a igreja mesmo. E colar nos pés deles e abraçar ele. Quanto mais você erra, mais perto você tem que dar dele. Porque quanto mais perto você estiver dele, mais ele te limpa. Para que você nunca mais volte a cometer os mesmos pecados. Deixa eu dizer de novo, segura. Antes de você se sentir culpado, entenda isso, se sinta perdoado. Vou dizer de novo, antes de você se sentir culpado, se sinta perdoado, porque essa é a graça de Deus. A gente não precisa entender, não precisa ter lógica. Esse é o perdão de Deus. Nós nem pecamos ainda e já somos perdoados. Isso não significa nem por um segundo que você vai pecar deliberadamente, sem entender a graça que Ele derramou por nós. Pelo contrário, quando você peca, logo você vai ligar o fato de quem Ele é, e você vai falar assim, isso não tem a ver comigo mais. Porque eu entendo que Ele me comprou, e a partir do momento que eu entendo quem Ele é, isso não combina mais comigo. Não tem mais a ver com a minha identidade. Você está comigo? Diz um amém. Entenda uma coisa. É uma das maiores práticas o culto ao Senhor, é temê-lo. Porque se você não tiver respeito por Ele, reverência por Ele, e nem obediência, não tem o que você temer, não tem o que você entregar, não tem o que você fazer. Você está comigo? Diz um amém. De novo, culto não é um lugar que você frequenta. Culto é o que você oferece a Deus. Pode repetir isso comigo? Culto não é um lugar que eu vou, mas é o que eu ofereço a Deus. Olha para quem está do seu lado e pergunta, você entendeu? Vê se ele anotou aí. Anotou ou não anotou? Repita assim comigo. Eu não vim assistir um culto. Eu vim prestar um culto. De novo, eu não vim assistir um culto. Eu vim prestar um culto. Meu iPad está travado. Eu não sei o que aconteceu aqui. Ele não quer descer. Já apaguei, já fiz um monte de coisa aí. Tenta aí, vê, tenta subir. Ele não está, tá vendo? Ele não está subindo, ó. Sai aí, tenta fazer alguma coisa aí que eu vou fazendo no celular aqui. Porque eu anotei muitas coisas, gente. E por mais que a gente vai fluindo no espírito, eu quero muito que você anote algumas coisas que é didática para nós. Você não vem aqui para assistir o worship. Nossa, como a bateria está incrível hoje. Uau, que teclado, que timbre. Nossa, que voz é essa? Não, você não está aqui como aquele que está assistindo a uma adoração. Você veio adorar junto com eles. Você tem que entender isso de uma vez por todas. Você não precisa ser um cantor como a Emily é, como o Miguel é. Você não precisa ter uma técnica como o nosso baixista aqui tem. Você não precisa entender de música como o Gil entende. Não, entenda uma coisa. Isso faz parte da adoração, mas não é a adoração em si. Adoração é o seu coração contrito, entregue. É quando você fala não para o celular, para as conversas paralelas e fala assim, ó, é eu e Deus, Deus e eu. Quando tem um adolescente focado com esse coração, irmão, não tem outra coisa a não ser uma adoração genuína e verdadeira. Você está comigo? Diz um amém. Gente, só foi para a mão de alguém que já solucionou. Então repita comigo mais uma vez. Eu não venho participar de uma adoração. Eu venho adorar. Você não está aqui para ver alguém adorar a Deus, esquece isso. Você não está aqui para ver um pregador. Entenda, Deus está te ministrando, diga amém por isso. Mas você reage a essa palavra. Você não fica como um telespectador assistindo algo. Você reage, você abre o seu coração. Você no seu coração está dizendo, Senhor, quebra as fortalezas que não me deixam entender essa palavra. Quebra as fortalezas que me faz, enquanto está ouvindo essa palavra, pensar no Netflix, pensar no que eu vou comer depois, pensar em qualquer outra coisa. Quebra essas fortalezas que não me faz entender a sua palavra, para que eu possa realmente entender o que o Senhor quer construir em mim. Você está conseguindo pegar? Diz um amém. Amém. Deixa eu te dizer, muitas das vezes a gente fala, eu estou indo para o culto. Nós somos mais modernos. Nós dizemos, estou indo para a reunião. Mas o seu coração tem que mudar. A sua linguagem tem que mudar. Você tem que falar assim, ó, eu estou indo oferecer um culto a Deus. Eu estou indo prestar uma adoração genuína a Deus. Eu estou indo fazer de mim uma verdadeira adoração. Será que dá para colocar aqui Romanos 12, a partir do verso 1? Enquanto eles colocam, anota isso. Culto tem a ver com devoção. Culto tem a ver com entrega. Culto tem a ver com reverência. Culto tem a ver com serviço. De novo, culto tem a ver com devoção. Culto tem a ver com entrega. Culto tem a ver com reverência. E culto tem a ver com serviço.
Devoção porque você é inteiro, você se entrega. Você entende que esse é um momento para você adorar Ele. Entrega porque é completo. Você vem entregar algo, você não vem tirar algo de Deus. Você entende que Ele não tem uma resposta para você, Ele é a resposta para você. De novo, você entende que Ele não tem uma resposta para você, Ele é a sua resposta. Reverência porque você vai reverenciá-lo, você vai entender a majestade do Rei que está à nossa volta. E serviço porque você vem entregar para Ele algo. Não tem a ver com um prédio, não tem a ver com um local, porque como eu te disse, você pode estar aqui dentro, e tem alguns que acreditem, fala assim para o pai, eu estou indo para o culto, eu estou indo lá para reino, mas na verdade é só a desculpa que ele tem para poder estar aqui fazendo qualquer outra coisa e não se apaixonando mais por Jesus. E eu não tenho problema nenhum se você tem dificuldade em adorar a Deus, porque eu estou aqui para te ensinar e para mim é um privilégio. E eu falo isso para te exortar com alegria e com muita fé no meu coração, que a partir dessa palavra, essa palavra vai gerar algo tão poderoso em você, que quando você passar por aquele portão da próxima vez, quando você passar por essas portas mais uma vez, você vai fazer de você uma verdadeira adoração. A reino não vai ser sua fuga. Não. A reino vai ser sua paixão. Porque você entende que aqui você entrega o seu melhor culto a Deus. Você está comigo ou não está comigo? Assim como também você pode estar no seu quarto e prestar um culto a Ele. De novo, para fazer sentido, você pode vir no prédio da reino e não oferecer um culto, enquanto tem pessoas que ficam dentro de casa, no quarto trancado, e conseguem prestar um culto a Deus. Porque eu te disse, e eu vou repetir, culto não é um lugar, culto é uma entrega. Eu consigo no meu trabalho adorar Ele e cultuar Ele. Eu consigo enquanto eu estou no meu carro, enquanto você está no shopping, enquanto você está no cinema, em qualquer lugar, porque você entende que todo o seu interior está honrando quem Ele é. Você entende que Deus está sendo exaltado e Deus está sendo glorificado no seu interior. Você já reparou que você tem uma voz interior? Que você conversa com você mesmo? Você acha que é por algum acaso que Deus colocou uma voz dessa no ser humano? Ou será que Ele tinha uma intenção? Enquanto o ser humano está fazendo qualquer coisa, ele consegue inconscientemente até mesmo estar me adorando. Você consegue estar fazendo qualquer outra coisa e aquela voz interior sua está falando com Deus. Não quer dizer que você vai virar um fanático não, tá? Só quer dizer que você é apaixonado mesmo. E se tiver que ser visto como fanático, eis-me aqui, pode me chamar de fanático. Eu sou o primeiro. Tem mais alguém aqui que quer ser chamado fanático por Jesus? Nós não somos fanáticos por uma religião. Nós não somos fanáticos por uma instituição. Nós somos fanáticos por um nome. Esse é o nome que está sobre todo nome. É o nome de Jesus. Se tiver que me chamar de fanático, me chame, mas eu vou ser conhecido como aquele que adora e presta culto ao Senhor. Romanos 12:1 vai dizer o seguinte para você: apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto. Veja, só há culto quando há entrega. E qual que é a entrega que Paulo apóstolo está recomendando para nós como igreja? Eu penso que quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, essa recomendação já era focado também em nós hoje, no século 21, dizendo o seguinte: o corpo de vocês, quem tem um corpo aí, diga eu, e você que não disse também tem, viu, Sandro? Eu estou te vendo. Esse seu corpo aí, o desejo de Deus é que nós possamos entregar ele como um sacrifício vivo. E não é porque você vai vir aqui se flagelar, não. Não. Você sabe que lá na Reforma Protestante, né, um pouquinho antes dela, quando a Igreja Católica Romana governava sobre todo o povo, sobre a política, tinha muitas pessoas que iam se flagelar em público, tentando baixar a culpa que ela sentia pelos pecados. Porque ela achava que era uma forma de indulgência para poder pagar os seus pecados. Deixa eu te falar uma coisa, nós não precisamos disso não. A gente só precisa se curvar diante dele, já é suficiente. Você não precisa ouvir de ninguém, você não vai dar em nada. Olha esse pecado que você fez. Você consegue entender que é alguém que te condena? Você não precisa disso não. Você só precisa falar assim: Senhor, me perdoa. Porque o mesmo Deus, que é um justo juiz que julga, também é um pai que ouve. Também é um pai que está pronto a te abraçar na sua queda. Quando você cai, quando você não tem mais para onde fugir, Ele consegue olhar para você. Ainda que quando você erre, seu amigo te abandona. Ainda que quando você erre, até mesmo seus pais
Seus pais podem te rejeitar, mas você pode ter uma certeza, porque está escrito: ainda que um pai e uma mãe desampare a vocês, eu, o Senhor Deus, jamais, de forma alguma, sem nenhuma hipótese, irei abandoná-los. Então o culto é quando eu ofereço aquilo que eu tenho, é quando eu entrego para Deus como um sacrifício vivo, é santo e é agradável a Deus. Ou seja, culto é oferecer a si mesmo a Deus, o seu corpo, o seu coração, as suas palavras, a sua atenção. Deixa eu te falar uma coisa, você sabe que a moeda dessa geração é a atenção. Se eu tenho a sua atenção, eu tenho tudo. Se eu tenho a sua atenção, eu tenho o seu bolso. Se eu tenho a sua atenção, eu tenho o seu coração. Você não reparou que os Reels cada vez estão mais curtos e mais impactantes? Porque eles entenderam que precisa chamar a sua atenção logo, porque senão você pula para o próximo. Qual que é a regra do marketing digital? Os 3 primeiros segundos de um vídeo são os 3 primeiros segundos mais importantes. Porque você decide se vai assistir um vídeo ou não por isso. Porque eles entenderam a economia da atenção. A moeda dessa geração é você ter a atenção da geração. Deixa eu te dizer uma coisa. Enquanto o diabo quer comprar com qualquer coisa barata a sua atenção, Deus quer que você entregue essa atenção a Ele. Quando você diz não para toda e qualquer distração, dizendo: esse momento é eu e Deus, Deus e eu, você está rejeitando toda e qualquer armadilha do inimigo para te distrair da presença dele. E quando você está focado, tendo atenção no seu rei, no seu pai, você consegue oferecer o seu melhor para ele. Você está comigo? Diz um amém. Você está conseguindo entender isso? Quem está anotando, levanta a mão para eu poder ver. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus pela vida de vocês. Culto é quando você diz assim, ó: Deus, eu estou aqui para me entregar. De novo, culto é quando nós falamos assim: Deus, eu estou aqui para me entregar. Você pode dizer isso comigo? Deus, nós estamos aqui para nos entregar. Quem consegue receber essa palavra de verdade? Quem consegue fazer dessa palavra uma verdade no seu coração? O problema que acontece muitas das vezes é que dentro de um mesmo culto, de um mesmo espaço, tem pessoas que querem procurar algo para si. Tem pessoas que estão distraídas consigo mesmo, com os amigos do lado, com o celular, com o próximo post, com qualquer outra coisa. Enquanto tem outras pessoas, um grupo número 2, de pessoas que falam assim, ó: eu só vim procurar a Deus. Por isso que está aumentando cada vez mais o número de pessoas que estão nos procurando, estão dizendo assim para nós: ó, eu estava tentando adorar, mas não conseguia, porque tinha alguém do meu lado que não parava. Quantas vezes a gente ouviu isso recentemente? Porque enquanto tem outros tentando adorar, tem outros fazendo qualquer outra coisa. Qual que tem que ser o seu coração? Ninguém vai ser um robô na presença de Deus. Mas nós podemos, primeiro, reverenciá-lo e entender: se talvez eu não vou prestar o meu culto hoje, eu pelo menos vou deixar meu irmão do lado fazer isso. De novo. Se talvez eu não vou prestar o meu culto hoje, Gil, se talvez eu não estou num clima, se talvez eu não estou conseguindo acessar, tá tudo bem, mas eu vou te deixar prestar o seu culto. Eu não vou ser um empecilho para que você preste o seu culto de forma racional, verdadeira e apaixonada a Deus. Quem de verdade se compromete a nunca atrapalhar um culto racional de alguma pessoa aqui? Uma entrega de uma pessoa? Irmão, entenda de verdade, do fundo do nosso coração, o que nós mais queremos é que você aprenda a adorar o Rei dos Reis. Porque se você souber adorar Ele, você já sabe tudo. Se você souber se quebrantar Ele, você já sabe tudo. Deixa eu te falar uma coisa. Você sabe por que Davi foi segundo o coração de Deus? Sim, porque ele errava e não voltava no mesmo erro. Mas veja, quando ele errava, os seus maiores pecados, sabe o que ele falava para Deus? Senhor, não tira de mim minha riqueza. Senhor, não tira de mim os meus cavalos, o meu reinado. Não tira de mim Jerusalém que eu conquistei. Eu sei que vai ser uma capital forte no futuro. Não. Quando ele se quebrava, quando ele pecava, ele falava assim: Senhor, pode tirar tudo de mim, só não tira a sua presença. Só não tira o seu espírito de mim. Essa é a adoração de um homem que entendeu que quem tem Ele tem tudo. Uma pessoa vem receber, a outra pessoa vem oferecer. Uma vem participar do culto, a outra vem prestar o culto. E quando isso acontece,
existe uma ruptura espiritual muito grande. Porque alguns estão assistindo, enquanto outros estão adorando. Qual é a pergunta de Deus hoje? Você está assistindo ou você está adorando? Você é um telespectador ou você é aquele que está oferecendo os seus minutos, os seus segundos, tudo que você tem, tudo que você é a Ele? Repete assim comigo: culto é serviço em adoração. Anote isso. Culto é serviço em adoração. Quando eu cultuo, quando eu ofereço, o que? A minha adoração. Culto é quando você diz: Senhor, eu não vim aqui para assistir, eu vim aqui para me entregar ao Senhor. Como isso acontece na prática? Cultuar não significa que todo mundo vai fazer a mesma coisa, não. Alguns vão estar de olhos fechados, e isso já é suficiente para a pessoa. Alguns vão estar pulando de forma desesperada: eu quero Jesus. Alguém vai estar fazendo alguma coisa. Tem gente que sobe um na costa do outro. Irmão, não tem problema, você está com o coração em adorar Ele, está tudo certo. Outros vão aqui se prostrar. Outras pessoas vão chorar. Outras pessoas vão levantar suas mãos. Outras pessoas vão ficar com a mão no coração, vão se abraçar. Outras pessoas vão estar sendo tocadas através da música e vão cantar junto. Irmão, escute isso. A questão não é o que você está fazendo. A questão é, primeiro, se você está fazendo alguma coisa. Porque no meio da presença tão poderosa de Deus, tem gente que finge que não tem nada. Tem gente que consegue ficar apático aonde o rei dos reis está. Tem gente que consegue falar: ok. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez no show de qualquer artista famoso, você possa fazer isso. Mas quer uma recomendação do fundo do meu coração? Nunca trate a presença de Jesus como se fosse um show. Porque Ele não espera que você assista um show. Ele espera que você entregue uma verdadeira e genuína adoração. Você está comigo? Diz um amém. Eu vou dizer de novo. Você não precisa vir aqui e pular como os adolescentes que são doidos por Jesus fazem. Não, talvez você não seja dessa forma. Você não tem essa obrigação. Você não tem essa necessidade. Não tem. Você pode ficar no seu lugar, em pé durante a presença dEle, enquanto está acontecendo um momento de adoração. Porque quando a manifestação, a Bíblia diz assim, que aonde há louvores, Ele está no meio. Deus habita em meio aos louvores, é o que diz a palavra. Então enquanto nós estamos louvando, Ele está no nosso meio. E por você entender que Ele está no nosso meio, você se recusa a ficar sentado ou apático à presença dEle. Se você não tem uma necessidade especial, não está doente, não está qualquer coisa, se recusa a estar apático, sentado, fingindo que nada está acontecendo. Porque acredite, o Rei dos Reis está no nosso meio. E ainda que você só fique de pé e fique assim, você consegue oferecer sua adoração a Ele. Você não precisa estar pulando para fazer isso, mas você também pulando pode oferecer a Ele. Você está conseguindo entender isso ou não? Você está conseguindo entender que cada um tem sua individualidade, cada um vai fazer do seu jeito, mas ainda assim vai reverenciar a presença daquele que merece ser reverenciado? Você está comigo? Diz um amém. Glória a Deus. Mas uma coisa é certa: quem está cultuando não fica apático. Quem está cultuando não fica como uma plateia assistindo um show. Quem está cultuando entende: esse é o momento de Deus, então eu vou oferecer o que eu tenho. Ainda que o que eu tenha não seja nada, eu vou oferecer o meu nada. Porque eu entendo que diante de um rei, diante de Deus, eu não posso chegar de mãos vazias. Olha que interessante, eu queria chegar aqui. Tem como trazer o flip chart, por gentileza? Eu talvez não consiga terminar essa mensagem hoje, mas a gente pode ministrar ela outras vezes, para a gente poder concluir. Eles vão trazer aqui o flip chart, ok? Porque nós vamos construir uma narrativa para que você possa entender na prática como acontece uma adoração. Você está comigo? Diz um amém. Você pode e consegue não se distrair enquanto a gente for fazendo as coisas aqui? Você consegue me ajudar com isso? Vocês aí no fundo conseguem me ajudar com isso também? Posso contar com vocês? Tamo junto. Eles vão trazer aqui, tem como alguém vir aqui me ajudar? Alguém que gosta de escrever? Quem gosta de escrever aí? Vem, Rafa. Pode ser aqui, tá ótimo. Na verdade, eu vou trazer mais para cá, para trás. Aqui, Galera, vocês conseguem enxergar aí? Todo mundo consegue enxergar? Então, Rafa, eu quero que você desenhe 3 bolas aqui,
grandes, igual aquela que a gente fez no RDS. Quem estava no RDS aí no último? Então vocês já estão avançados. Só que aqui nós vamos falar de uma forma mais espiritual. Você está comigo? Diz um amém. Dá para colocar para mim, por gentileza, em João 4, no versículo de número 23? Olha o que a Bíblia vai te dizer sobre os adoradores. Os adoradores são aqueles que prestam culto. Porque lembra o que é culto? Culto é oferecer serviço em adoração. Você está comigo? Diz um amém. O que é culto? Vamos ler no 3 aqui? 1, 2, 3. Em o quê? Em o quê? Em o quê? Repete comigo. Em espírito. Olha que interessante. O homem é três coisas. É o tripartido. O homem é tricótomo. Primeiro, ele é corpo, escreve aqui corpo. Depois ele é alma e depois ele é espírito. Se você for levar na literalidade, a Bíblia diz o que em Gênesis capítulo 1, verso 26? Que o homem é alma vivente. O homem é? E ele tem dois corpos. Um corpo natural, que é esse corpo da carne, faz assim, ó. Sentiu aí? Dá uma beliscada em você mesmo, vê se doeu. Esse é o corpo da carne. Você também tem um corpo espiritual. Olha o que a Bíblia vai dizer lá em Coríntios. Que se semeia no corpo natural e se colhe no corpo espiritual. Então, para o seu espírito, Deus também tem um corpo. Você está comigo? Diz um amém. Esse corpo espiritual é para você interagir com as coisas espirituais. E a gente já vai chegar nele. Mas você é alma. Repita assim comigo. Eu sou uma alma que tenho dois corpos. O corpo da carne e o corpo do espírito. Agora, olha que interessante. O corpo, ele é três coisas. São três coisas. Primeira coisa que o corpo é, sensação. Se eu fosse você, eu anotava. Mas eu preciso mesmo que você anote. Sensação, escreve aí. Sensação é com S, tá, ô Rafa? Não, com S de novo também aí. Vai lá, corrige. Isso, tá bom. Segunda coisa que o corpo é. Quem sabe? É essa palavra mesmo que eu queria, locomoção. Locomoção. Sensação está aos seus sentidos. Quem lembra os sentidos do corpo humano aí? A audição, o olfato e assim sucessivamente. Ok? É isso que é a sensação. Se resumindo por essa palavra. Locomoção por quê? Porque como você se locomove? Com o seu corpo. Sua alma não vai sozinha, ela leva o seu corpo. Está comigo? Diz um amém. Amém. E a terceira e última coisa que o corpo é, instinto. Já percebeu que o homem tem um instinto natural? Do nada faz assim? Eu ando com umas pessoas que é meio assustada. Do nada parece um pombo. É um instinto do corpo. Quem já precisou correr de alguma coisa aí do nada, assim que você pegou? Meu Deus do céu, o que é isso aqui? É um instinto. É o instinto de sobrevivência que a gente chama. Você está comigo? Diz um amém. Está comigo? Bate uma palma. Fica focado, viu, santo? Senão Deus vai visitar você. Segundo ali, alma. O que é alma? Primeira coisa que a alma é, anota aí. Pensamentos. Qual que é a primeira coisa que a alma é? Quando a pessoa fala, a minha alma, ela está falando de três coisas. Primeiro, o pensamento. Você pensa na sua alma. Você pensa na sua psique. O seu cérebro, ok? Seu cérebro, ele está justamente na sua alma, sua psique. A sua cognição, ela está na sua alma. Segunda coisa, emoções. Repita assim comigo. Emoções. Aqui o adolescente se perde muitas vezes, você sabe, né? Porque aqui, na verdade, para o adolescente, eu acredito que seja o mais difícil. Para o adulto já é complicado. Para o adolescente, então, se não tiver a graça de Deus, irmão, ele se perde tudo aí. Pergunta por quê? Porque geralmente a gente confunde Deus com isso aí. Geralmente a gente acha que as coisas de Deus estão aí. Na verdade é só nossas emoções falando. Você está comigo? Diz um amém. Terceira coisa, vontades. Pensamentos, repita comigo, pensamentos, emoções e vontades. Agora olha que interessante. Jesus não disse aqui para nós que ele está à procura daqueles que adoram em alma e em verdade. O que ele disse?
em espírito e em verdade. Qual que é o problema? Que nós não queremos adorar quando nós não estamos sentindo nada. Só que sentir vem da alma, não do espírito. Não, vou de novo até você entender. Nós não queremos adorar quando nós não estamos sentindo nada. Porque qual que é a nossa cabeça? Que eu adoro porque eu sinto. Enquanto na cabeça de Jesus eu adoro porque eu entendo. Não, vou de novo, até você entender. Adoração não é um sentimento. Eu estou sentindo que eu devo levantar a mão. Que arrepio. Não. Isso é uma emoção. Pode começar no espírito e pegar a sua emoção? Pode. Sem dúvida pode. Mas você já reparou que quando você ouvia as músicas do mundo, você também arrepiava? Você já reparou que quando você gosta de um menino, de uma menina, ela passa perto e você arrepia? Ai, meu Deus. Ou só acontecia comigo? A Lara, quando está muito bonita, irmão, não consigo nem ficar perto. Pergunta por quê? Porque eu tenho um corpo e tenho uma alma. Agora, eu não sou chamado por Deus para adorar a partir da minha alma. Eu sou chamado por Deus para adorar a partir do meu espírito. Deixa eu te falar uma coisa, eu posso não estar sentindo nada e oferecer o meu melhor culto, racional, e o melhor e maior culto que eu posso oferecer um dia a Deus. Enquanto eu posso estar sentindo tudo, achando que estou arrasando, e Deus está falando, não, mas eu queria em espírito. Deixa a alma para lá, deixa para depois. Não quer dizer que você não sente, você vai sentir. Você é um ser humano. Nós não estamos descartando as suas emoções são cruciais para a sua adoração, mas ela não pode ser o motivo, ela não pode ser a razão, ela não pode ser o centro da sua adoração. Irmão, você realmente acha que porque o nosso pastor, por exemplo, que é o nosso maior modelo, ele é um homem de Deus como ele é um homem de Deus. Ele é visionário como é visionário. Ele é um homem que sente o Espírito Santo. Eu não tenho dúvida que sente o Espírito Santo. Mas você acha mesmo que ele oferece adoração porque ele está sentindo algo na alma? Deixa eu te falar uma coisa que você aprende quando você amadurece na fé. Independente da circunstância, ainda que o worship não esteja como eu quero, ainda que eu não conheço nenhum louvor, ainda que não pregue ninguém que eu gostaria de ouvir, eu não estou aqui nem por quem canta e nem por quem está pregando. Eu estou aqui porque eu entendo no meu espírito quem Ele é, e por entender quem Ele é, eu adoro. Deixa eu te dizer uma coisa. Nós não estamos treinando vocês para vocês demorar tempo demais para amadurecer na fé. A gente já quer adolescentes que saem do campo almático, que saem do campo da alma, das emoções, das vontades, e já parte logo para o campo espiritual, adorando a Deus em espírito. Então vem comigo. Você não é chamado por Deus para se emocionar. De novo. Você não é chamado por Deus para se emocionar. Mais uma vez, você não é chamado por Deus para te emocionar, para se emocionar. Veja, o que nós pensamos? O que passa na nossa cabeça? Aquele que está mais chorando é o que está mais sentindo. É ou não é? Não necessariamente. Às vezes você pode ver uma pessoa na sua simplicidade, desse jeito. E Deus está recebendo o que ela está oferecendo como de ninguém. A questão não é o quanto você chora, quanto arrepio você sente. A questão é a intenção do seu coração. Está adorando a Deus pelo entendimento de quem Ele é, ou só porque está sentindo mesmo? Está conseguindo pegar isso? Glória a Deus. Espírito, são 3 coisas. Primeiro, comunhão. Você está comigo? Diz um amém. Segunda coisa que o Espírito é. Intuição. E terceira e última coisa que o Espírito é. Consciência. Mas eu gostaria que você escrevesse, Rafa, desculpa. Aqui em cima, eu vou quebrar o protocolo. Eu vou pedir para você escrever aqui em cima. Escreva aqui. Porque eu preciso que ele se conscientize de que isso é a priori do nosso espírito. Consciência, o que é consciência? Consciência é um entendimento. Começa no espírito e você racionaliza no seu cérebro. De novo, começa no espírito, mas você vai racionalizar. Você vai entender a partir do seu cerebreiro que está lá na alma. Pegou ou não pegou?
Então veja, começa no espírito. O que começa no espírito? Na sua consciência. O que, Gustavo? O entendimento de quem ele é. Você vai aprendendo a majestade dele. Você vai aprendendo que precisa adorar ele. Você vai entendendo que culto não é o que você pede, é o que você entrega. Você vai entendendo que não basta estar no ambiente, que você precisa oferecer o seu culto. Isso tudo é o quê? A consciência. E quanto mais você entende quem ele é, mais consciente você tem, mais consciência você tem de quem ele é, mais fácil então fica para você poder senti-lo, adorá-lo, reverenciá-lo e entregar seu culto. A comunhão é porque é a comunhão entre você e Deus, Deus e você. Sabe quando você está em um momento de adoração tão genuína, que você não quer sair dali? Você fica só ali, ó. Esse é o seu espírito se conectando ao Espírito de Deus que está dentro de você. E essa junção vai fazendo com que tenha comunhão. E essa comunhão cura sua alma. Essa comunhão cura você de qualquer trauma. Cicatriza qualquer ferida aberta no seu coração. Te livra de toda e qualquer pressão da humanidade. Te tira a culpa, te tira o medo, te tira tudo o que precisa tirar. Fica só você e ele na comunhão. Você está comigo? Diz um amém. A terceira coisa, intuição. Você já reparou que de vez em quando a gente fala assim, ó, eu senti que eu precisava fazer isso. Quem já ouviu alguém falando assim, eu senti que eu precisava abrir tal negócio, eu senti que eu precisava ir por tal lugar, eu senti. Esse sentir parece que é da alma. E pode acontecer sim que a alma fala. Por isso que para mim, a mais desafiadora etapa que nós temos na nossa fé é saber separar a nossa emoção da nossa intuição. Porque a alma também tem os seus sentimentos, mas a intuição também. A intuição vem da percepção, eu prefiro essa palavra. Vem da percepção, você percebe. Quanto mais você tem isso daqui aguçado, menos você erra. Mais decisões assertivas você toma. Por exemplo, vai ter dias que você vai entender por uma intuição que Deus só quer que você fique caladinho. Assim, ó. Você já está adorando da melhor forma que você poderia estar adorando. Vai ter momentos que você vai sentir na sua intuição que você tem que estar pulando mais que todo mundo, irmão. Porque ele pediu para você, você está igual louco. Eu vou pular mais que todo mundo, vou subir no palco, vou pular lá para baixo. É uma intuição no seu espírito que você tem. Você vai sentindo como você deve adorá-lo. Você vai sentindo como você deve oferecer o seu sacrifício, o seu culto. Quem está conseguindo pegar isso aqui e balançar a mão para não poder ver? Então veja, não começa naquilo que eu sinto. Não começa naquilo que eu penso. Não começa naquilo que eu tenho vontade. Começa naquilo que eu tenho fé, naquilo que eu acredito, na consciência que eu tenho. Ele está no local? Então já é suficiente para me prestar meu culto. A partir disso, vem comigo, eu posso sentir, eu posso ter vontade e eu posso até pensar. Mas eu nunca vou deixar a minha alma me controlar. Eu sempre vou permitir o Espírito, onde o Espírito de Deus também está, que comece nele, não comece na alma. Porque muitas das vezes você está adorando apaixonadamente porque você tem consciência. Do porquê muitas das vezes tem alguém que não está adorando porque ele está aqui. Mas não estou sentindo nada. Não sei porque tem tanta gente pulando. Não sei porque tem tanta gente fazendo. Eu estou aqui no meu celular, pô. Não estou sentindo nada. Não estou com vontade de nada. Não consigo nem pensar nas coisas de Deus. Vamos de novo no texto. Coloca lá de novo no texto. João 4, 23. Vamos ler no 3 de novo? 1, 2, 3. Deus está procurando algo. Ele está procurando adoradores. Mas não qualquer adoração. Ele procura uma adoração que vem do Espírito. E não uma adoração que vem da alma. Ele não quer pessoas que falam assim, hoje eu não senti nada. Hoje eu não estava com vontade. Hoje não deu vontade de adorar. Ele está procurando pessoas diferentes disso. Porque ele não quer pessoas emocionadas na sua presença. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em consciência, porque entende quem Ele é. Em comunhão, porque Ele diz, eu estou aqui para estar contigo, Pai. E em intuição, porque o seu espírito vai discernir como resposta a Ele o que você deve fazer, o como você deve fazer. Mesmo que você não esteja sentindo nada.
Mesmo que você não esteja vendo nada, e mesmo que você não tenha nenhum arrepio, ainda assim a sua adoração é genuína. Eu não vou conseguir terminar porque faltam algumas boas coisas para te falar, mas eu vou fechar dizendo o seguinte: eu te falei só sobre o Espírito, mas também tem a verdade, porque Ele não está procurando só aqueles que adoram em Espírito, mas também aqueles que adoram em verdade. Deixa eu resumir para você o que seria a verdade. A verdade é quando você não vem com máscaras diante da presença dEle. A verdade é quando você não está aqui robotizado, dizendo, eu vou fazer como meu amigo faz. Eu vou fazer como um dia eu vi alguém fazendo. Não. Isso não é verdadeiro. Isso é automatizado, é robotizado. Você não está usando a faculdade do seu espírito, que é a intuição. Você não está discernindo. Você está se permitindo fazer como outros fazem. Mas você não está fazendo segundo Ele quer que você faça. Você está comigo? Diz um amém. O desejo real dEle, a vontade real dEle, é que você venha aqui e fale assim, Senhor, o que eu tenho hoje é os meus pecados da semana para te oferecer. Essa semana nem devocional eu fiz. Já faz muito tempo que eu não vou para o meu quarto ter um tempo de oração contigo. Eu vou ser sincero, Jesus, eu nem tenho vontade disso. Vou ser sincero, Jesus, às vezes eu nem queria estar aqui. Eu vim porque se eu não viesse, eu ia receber mensagem de tal pessoa, talvez meu pai ia ficar me incomodando em casa. Eu estou aqui assim. Senhor, eu vou falar a verdade. Eu só vim aqui porque eu não aguento mais se sentir sozinho. Vou falar a verdade, Senhor. Eu estou aqui porque talvez eu vim aqui porque eu gosto de uma menina. Eu vim aqui porque eu gosto de um menino. Eu só estou aqui pelos interesses dos outros. Não estou aqui de verdade pelo Senhor. Mas eu estou te entregando o que eu tenho, essa é a minha verdade. Deixa eu te falar uma coisa, parabéns. Você alcançou aquilo que Deus procura. Porque Ele não quer palavras bonitas. Ele não quer uma canção afinada. Ele não quer pessoas que adoram Ele de terno, todo engravatado. Tudo isso é bom. Mas o que Ele quer de verdade é pessoas que saibam abrir o seu coração e falar, Jesus, mesmo que o que eu tenha são os meus pecados da semana, ainda assim eu coloco diante do Rei. Mesmo que o que eu tenha não seja útil para o Senhor, ainda assim é a minha verdade, e eu coloco diante do Senhor. E quando você está em espírito e adora com essa verdade, irmão, eu sinto em te dizer, e sinto de forma poderosa, porque é assim que o poder de Deus se manifesta. Quando todos nós como comunidade estamos oferecendo o nosso melhor a Ele, a nossa verdade a Ele, em espírito a Ele. Deixa eu te falar uma coisa. Para a presença de Deus se manifestar, não precisa ter o melhor pregador, não. Não precisa ter o melhor momento de worship, não. Não precisa ter tanto dinheiro assim durante a generosidade, não, tá? Só precisam existir corações que entenda que precisa haver verdade. Um coração sincero, sincera. Não sei se te contaram algum dia, mas diante da presença de Jesus, você não precisa fingir o que você finge diante das pessoas. Você não precisa mostrar quem você não é, porque isso não tem capacidade de adorar a Deus. Você pode mostrar exatamente quem você é. E eu tenho um segredo para te contar. Pergunte qual? Que ainda que você mostre o seu pior lado para Ele, Ele não vai te julgar e nem te condenar por isso. Ele vai te acolher e te abraçar. E vai dizer assim, ó, por causa da sua bondade em reconhecer quem é você, eu derramo graça. Está escrito assim, que o poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas fraquezas. Ele não está esperando a sua força. Ele está esperando a sua fraqueza. Ele não está esperando que você chegue aqui, Senhor, deu tudo certo, e eu quero te entregar o meu certo. Ele está esperando você chegar aqui e falar, Senhor, deu tudo errado. Tudo que eu planejei não aconteceu. Tudo que eu queria não foi como eu quis. Eu estou te oferecendo isso mesmo. É verdadeiro? Então é adoração. É genuíno? Então é o seu culto racional, sacrificando de forma viva, santa
e agradável.